Oi gente, o vídeo de hoje é um tutorial de uma maquiagem muito linda, um esfumado sem marcação, que é uma técnica bem elaborada, bem difícil de executar. E claro que eu trouxe várias dicas nesse tutorial, principalmente no esfumado, como fazer esse esfumado sem nenhuma marcação para deixar perfeito. Então se você já gosta de tutorial, curte muito o vídeo, comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque tem vídeo novo toda semana, hein? Bora pro tutorial! Já fiz toda a limpeza da pele e agora de hidratante eu uso o Hydro Booster da Neutrogena. Ele é um hidratante muito bom para todos os tipos de pele, gostei bastante de usar ele. Como a minha modelo tem a pele um pouco mais seca, eu aproveitei e hidratei bastante. Usei até um óleo da Ana Paula Marçal para hidratar a região da boca, da pálpebra e abaixo dos olhos, que é uma região mais fina que vai muito produto. E depois usei um primer da Thaís Guerini, que também é um primer mais hidratante, que suaviza os poros, as linhas de expressões e é mais hidratante mesmo. Então apliquei no centro do rosto e depois usei a base F30 da Bruna Tavares, a BT Skin. É uma base que eu tô gostando muito de usar, ela deixa um acabamento bem leve, bem natural, cara de pele, sabe? Então, gosto bastante de usar ela. De corretivo, eu usei o da Natura Aquarela, pra cobrir as olheiras mesmo, que a base não cobriu, e depois pra iluminar o da Dalla na cor 2, que é uma cor bem clarinha, ótima pra iluminar as peles mais branquinhas. Então coloquei um pouquinho na esponja e iluminei no centro do rosto e abaixo dos olhos, onde eu queria mesmo essa região de iluminação. Para contorno cremoso, eu usei o bastão da Tracta na cor mais clara, que é uma cor bem clarinha, ótima para fazer contorno em pele bem clara. Ele deixa super sutil, então começo ali no topo da orelha, deixa essa região ali perto do cabelo mais grossa, mais larga com o contorno e vou afinando quando eu chego ao centro do rosto. Isso é muito importante para dar aquele efeito mais 3D. Na testa eu sempre procuro deixar um formato mais oval, respeitando as proporções de cada rosto. E depois faço o contorno também no maxilar, no nariz, enfim, todas as regiões. Tomo cuidado para não pesar com esse contorno, mas como ele é bem clarinho, então é bem tranquilo de trabalhar. Recomendo muito para quem tem a pele clarinha. Eu usei um batom para usar como blush cremoso, porque deixa com uma melhor durabilidade, então você pode usar um batom, um blush cremoso, e depois eu passo um blush em pó por cima, que fica muito bom, adoro usar assim, deixou com efeito bem rosinha, bem bonito, do jeito que eu queria. Antes de selar a pele, eu usei o iluminador solto da Mari Maria na cor Estela, que é bem clarinho, também fica ótimo em peles branquinhas e ele brilha muito, muito mesmo, então adoro usar ele nas minhas produções de modelo. Ele tem uma cor mais champanhe, que eu gosto muito. E aplico sempre com o lambidinho do gatinho, hein? Quem me segue lá no Instagram já conhece essa técnica, então tá lá no meu IGTV e o link do meu Instagram está na descrição do vídeo, assim como todos os produtos que eu utilizei nessa maquiagem. Aplico o iluminador com a lambidinha no gatinho em todas as regiões que eu quero, no centro do rosto. E depois faço a selagem, então, com o pó da Playboy, que é um pó que eu uso muito, muito mesmo. Com certeza é o meu pó preferido. O custo-benefício dele é maravilhoso. Então, primeiro eu tiro todas as marcações de corretivo, de base, com a esponjinha. Porque se eu selar com essa marcação, não tem como tirar depois e vai ficar marcado o acúmulo de produto. Eu selo com essas esponjas queijinho, eu gosto muito de selar com elas, porque eu não acabo usando excesso de pó, eu selo só o suficiente mesmo. E dessa forma deixa a cobertura mais natural. Então eu aplico abaixo dos olhos primeiro, para não dar tempo de acumular mais produto, e depois no centro do rosto, nas regiões que eu quero essa selagem. Utilizo o pó compacto da Bruna Tavares para tirar toda essa marcação, todo o excesso de pó solto. Então eu espalho bastante esse pó em toda a região da pele. E desço pro pescoço também, que é muito importante, já que eu levei o resto de base para a região do pescoço. Intensifico o contorno com contorno em pó agora. Eu uso uma paleta da
Ruby Kisses e vou misturando os tons ali. Gosto bastante de fazer essas misturas para ornar com a pele da modelo. Então eu intensifico mais o contorno, mas caso você goste de um contorno mais natural, poderia usar só o contorno em bastão mesmo, o contorno cremoso da Tracta. Eu reforço em todos os lugares da pele, deixo mais intenso na região ali da bochecha para ter mais efeito, né? Depois, então, de blush, eu uso da Suellen na cor Baby, que é um tom de rosinha puxado pro pêssego, que tem uma leve cintilância. Aplico por cima do batom também e deixo essa bochecha bem rosinha mesmo, bem bonequinha. Aplico uma bruma da Miss Lari e aí a pele já está finalizada, então vou para a sobrancelha. Na sobrancelha, eu uso a pastinha da Avon na cor loira, que é um tom excelente, mais clarinho, para quem é loira e não gosta de pesar na sobrancelha. Então eu fiz toda a correção, comecei pela linha inferior para deixar mais definida e depois vou preenchendo no meio e na parte superior. Sempre tomo muito cuidado com a sobrancelha, já que é o desenho dos olhos, né, gente? Levanto bem o ponto alto, tenho esse cuidadinho de sempre levantar o ponto alto em todas as sobrancelhas, senão ela fica meio que sem proporção, não fica com o acabamento que eu gosto. Uso o corretivo da Bitarra para delimitar a sobrancelha na parte inferior, para deixar com mais definição, e aproveito já para fixar as sombras. Eu uso o corretivo cremoso para fixar as sombras porque tem uma durabilidade melhor, tem uma pigmentação melhor nas sombras. Espalho com um pincelzinho de esfumar e depois, com o mesmo tom de contorno, eu uso um pincel maiorzinho e faço esse movimento, esse acabamento no final do olho. Eu puxo bem ali para as têmporas esse tom de contorno, porque vai ajudar no meu esfumado alongado. Então essa é uma dica excelente. Eu uso um pincel maior e puxo ali para as têmporas um tom de contorno que vai combinar com as sombras. Com a primeira cor do esfumado, eu uso esse tom da paleta de contorno e faço 3 bolinhas, 3 marcações. Uma marcação no canto externo dos olhos, uma marcação no meio dos olhos, bem no ponto alto do olho, e uma abaixo do início da sobrancelha. E aí eu vou ligando esses traços. E perceba como eu volto toda hora e pego o produto na paleta. Volto com o pincel e pego na paleta toda hora. Eu não pego sombra uma vez e tento esfumar essa sombra no olho todo, porque pincel não é caneta, não vai sair produto de dentro dele. Então tenha o cuidado de sempre vir na paleta de novo, pegar produto e aplicar novamente. Só assim a sua sombra vai pigmentar o suficiente. Lembre-se que a sombra tem que ficar da mesma cor que ela é na paleta, então tenham esse cuidado. Deixo bem esfumado, sempre esfumo na bordinha da cor. Nessa hora eu mostrei os tons que eu utilizei, primeiro aquele mais clarinho e agora em seguida eu venho com um tom um pouquinho mais escuro. Faço uma marcação um pouco abaixo de onde eu comecei o meu primeiro tom, bem no canto externo, e outra marcação no ponto alto do olho, bem ali no meio. E aí novamente vou ligando os dois traços. Nessa hora é importante você trocar o seu pincel, usar um pincel menorzinho para não avançar com essa segunda cor pro lugar da primeira cor. Então, cada sombra no seu devido lugar é muito importante. O que eu não falei ainda é que eu tô usando o mesmo tom de contorno, tá? Não é uma sombra em si, um contorno em pó. Agora sim eu venho com uma sombra com a paleta da Jaclyn Hill, uso esse tom de marrom mais escuro para fazer essa marcação no canto externo. Eu faço 3 pontinhos como se fosse um D. E aí vou preenchendo esses pontinhos, vou ligando um com o outro e deixo sempre bem esfumadinho, muito bem esfumado. Aplico a sombra toda hora quando vejo necessidade. E agora eu venho com o meu preto fake. O que seria isso? Preto fake é uma sombra marrom bem escuro, que eu uso ela como se fosse um preto. Ela é uma sombra que é um marrom escuro, mas no olho parece preto e ela é mais fácil de trabalhar. Então fica a dica para atendimento, usar o preto fake é muito melhor. E eu aplico esse preto fake bem dentro do meu marrom escuro. Muito cuidado para não perder essa proporção. No cantinho interno eu uso esse tom de bege bem clarinho, da paleta da Tarte. E aí eu vi que não tava tão clarinho quanto eu queria e misturei com uma sombra branquinha da Playboy,
que é uma sombra bem pigmentada, branquinha, que eu gosto muito. Depois eu fiz uma misturinha de duas sombras, a paleta da Alice Academy, um begezinho com um tom mais de coral, pra ficar como se fosse um rosinha claro quente, e apliquei no meio da pálpebra para fazer a transição do branquinho para as cores do esfumado. Então, muito cuidado nessa hora, aplico sempre bastante sombra, né, para dar o acabamento que eu quero, para selar todo o corretivo. E sempre volto com as cores do esfumado para fazer a transição das sombras, né, da cor bege para o esfumado. Lembrem-se que essa sombra bege tem que fazer transição com as cores mais claras do esfumado e não com o preto, senão você perde acabamento e não fica do jeito que você quer. Faço o esfumado inferior, então, com os mesmos tons que eu usei nos olhos. Começo pelos tons mais claros e depois vou para os tons mais escuros, de marrom mais escuro. Em seguida, eu aplico o BT Velvet preto na linha d'água, borro um pouco rente aos cílios inferiores para esfumar e deixar esse esfumado inferior bem intenso, mas isso é bem opcional, você pode fazer do jeito que você ou a sua cliente preferir, pode deixar só com as cores marrons ou só com preto mesmo, como eu fiz. Eu acho que dá mais intensidade no olho, então se a cliente quer um olho mais intenso, cores mais fortes, aí você usa ele. Com o mesmo produto BT Velvet preto, eu faço o delineador, ele também é um ótimo produto para usar de delineador. O pincel é o O181 da Dye Makeup, que é super fininho para fazer o delineador. Eu faço um delineado normal e a ponta vai ficar esfumada. E o mais legal é que, como eu já escureci bem esse canto externo do meu olho, então eu só vou fazer o delineado e dar uma leve esfumada na pontinha, que ele já vai meio que se misturar com o meu esfumado, que tá bem escuro no canto externo. Então essa é uma dica muito boa. E agora eu venho com essa esponja queijinho e um pó compacto e faço toda essa marcação ali no final do meu esfumado para deixar ele ainda mais alongado. Caso você não tenha essa esponja, você também pode usar um pincel meio que de esfumar, um pouco mais achatado, para fazer essa marcação ali com o seu pó compacto e deixa bem mais alongado o seu esfumado. Tiro a marcação com um pincel. E aí, esses olhos ficaram lindos, prontinhos. Já terminei toda a parte das sombras, agora eu passo a máscara de cílios. Em seguida, eu aplico os cílios postiços e o batom. Eu peço perdão porque não filmou o final do tutorial. Meu celular tava com a memória cheia e não deu pra filmar. Mas eu apliquei os cílios e o batom e vou deixar eles na descrição do vídeo. Então, só vocês olharem. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Um beijo e até o próximo vídeo.